Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Bom, nós não teremos culto, né, nos próximos sábados devido ao coronavírus, nessa situação com o coronavírus. E então eu criei o Instagram como um meio de compartilhar com vocês as mensagens que seriam trazidas aos sábados, né? Sábado passado o Júnior postou um vídeo, né, com a mensagem que seria trazida e hoje eu vou postar outro vídeo. Então, eu espero que vocês compreendam, né? E não é fácil gravar vídeos, é muito diferente você falar na frente das pessoas e do que falar numa câmera, né? Então, dá um pouquinho de nervoso, então já peço de antemão, já peço desculpa por possíveis gaguejos, por possíveis nervosismos, que vocês possam refletir mais na mensagem que será passada do que no jeito que eu estou, no jeito que eu vou falar, na verdade. Bom, então para a gente começar, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis, no capítulo 22, e aí nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 18, certo? Então, peço que vocês abram a Bíblia de vocês e me acompanhem. Vamos lá. Capítulo 22. Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome, e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. A terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: Na sua montanha, o Senhor Deus dará o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor, lá do céu, chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor,
que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Então, a intenção, né, dessa reflexão de hoje é ser uma reflexão curta, né? Preparei algo simples e curto, mas que eu tava em casa e minha mãe tava ouvindo uma mensagem, e aí essa mensagem falou muito comigo. E aí essa mensagem ela retratava sobre a fé. E aí, dentro da Bíblia, a gente tem vários personagens bíblicos, né? Várias pessoas que nós poderíamos utilizar nessa mensagem que foram pessoas que tiveram muita fé, né? Então, a gente poderia falar sobre Jó, a gente poderia falar sobre Esté, a gente poderia falar sobre várias outras pessoas, né? Que tiveram fé em todos os momentos, né? Que confiaram em Deus. Então, a gente poderia escolher qualquer um desses, mas hoje a gente vai falar especificamente de Abraão. Então, né, Abraão, que se chamava Abrão, passou a se chamar Abraão. Deus colocou o nome dele de Abraão e Deus então fez uma promessa a Abraão. Ele disse que ele teria uma grande nação e que ele daria muitos, né, que ele teria muitos descendentes, e prometeu a Abraão e Sara que eles teriam um filho. E se a gente for parar para pensar hoje, na época já era difícil, porque tanto é que tem uma passagem que fala que Sara, ela riu, né? Porque quando ela escutou que ela teria um filho, ela riu, meio que duvidando, né? Tipo, nossa, como eu vou ter um filho? Porque quando Deus falou isso, Abraão tinha 99 anos e Sara tinha 89. Então, Deus disse que eles iriam ter um filho no ano seguinte. E aí, quando Abraão completou 100 anos e Sara 90 anos, Sara deu à luz, né, a um filho, e esse filho se chamou Isaac, né, porque Deus mandou que Abraão colocasse este nome no filho dele. E através do filho dele, ele teria uma grande descendência. E aí, eu separei 3 tópicos pra gente conversar. O primeiro tópico eu coloquei um tema. O primeiro tópico é o pedido. Então, lá no primeiro versículo vai falar assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Então, depois que Isaac nasceu, desmamou, cresceu um pouco, então Deus vem e faz esse pedido para Abraão, né? Deus deu Isaac de presente para Abraão e para Sara. Foi uma promessa, e aí Deus cumpriu essa promessa na vida dos dois. E aí depois Deus vem e faz esse pedido para Abraão, colocando então a sua fé, né, à prova, colocando Abraão à prova. Deus queria testar Abraão, se ele seria capaz de dar aquilo que
que era mais precioso para ele. E aí, trazendo para nossa vida, todos nós temos nossos Isaques, né? Todos nós temos algo, nós temos alguém que nós amamos muito e que seria muito difícil, muito doloroso a gente dar, né, essa pessoa ou esse objeto, essa coisa, dar isso para uma outra pessoa, né? Seria muito difícil. Então, eu gostaria que você se colocasse no lugar de Abraão nesse momento. Imagina que não precisa ser necessariamente um filho, porque, né, como a gente está falando de adolescentes e jovens, talvez esse não é o momento pensar em filho, mas todos nós temos desejos pessoais ou nós temos algo que a gente ama muito, né, que a gente queira muito. E eu gostaria que você se colocasse nesse momento no lugar de Abraão. Então, vamos trazer para a nossa realidade. O título do capítulo é Deus põe Abraão à prova. Então, vamos tirar Deus põe Thaís à prova. E aí, no lugar de Abraão, você vai colocar o seu nome. Então, Deus põe Thaís à prova. Deus põe fulano à prova, entendeu? E aí, eu gostaria que você pensasse, né, em algo que você ama muito e o que você faria se Deus um dia viesse e te pedisse, fulano, né, no meu caso, Thaís, olha, eu quero que você me dê tal coisa, ou eu quero que você me entregue tal pessoa, eu quero que você me entregue tal situação, né? E eu quero que você confie em mim, né? Eu quero que você tenha fé em mim, né? Eu quero que você confie em mim, eu quero que você me dê, eu quero te testar, eu quero que você me dê aquilo que eu te dei, né? Por exemplo, vamos supor que Deus me deu um emprego. Então, do mesmo jeito que Deus deu Isaac a Abraão, Deus poderia ter me dado um emprego e ele chegar um dia pra mim e falar assim, Thaís, eu quero que você me devolva o seu emprego. Eu quero que você me dê o seu emprego. Assim como Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, eu quero Isaac, eu quero que você me ofereça Isaac em forma de sacrifício. E se Deus chegasse e perguntasse isso para mim e para você, será que nós estaríamos preparados, nós estaríamos prontos para dar o nosso Isaac a Deus? Será que a gente estaria preparado para dar aquilo que a gente mais ama? Será que a gente estaria preparado para confiar, né, para entregar tudo que nós temos a Deus? É algo muito difícil, né? E aí aqui a Bíblia não relata, né? Mas Abraão, ele era humano, ele, assim como eu e você. Então, possivelmente, ele tenha passado por um conflito, sabe, um conflito dentro dele que falasse assim, poxa, nossa, como assim? Como assim Deus quer meu filho? Ele me deu, ele prometeu que ele faria uma grande nação, né? Que ele me daria muitos descendentes, né? Muitos descendentes viriam da minha família, viria de Isaac. Como que Deus vai levar o meu filho, né? E talvez Abraão tivesse tido esse conflito interno. Não, a gente não dá para saber, né? Mas mesmo que isso não tenha sido, né, assim, um motivo de felicidade, digamos assim, para Abraão, a gente vai passar para o segundo ponto, que senão eu vou pular. Então, a gente conversou sobre o pedido, né? Que foi quando Deus pediu Isaac em forma de sacrifício. E agora a gente vai falar sobre a atitude de Abraão.
Então, lá no capítulo 3, já começa com a atitude de Abraão. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou o jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaac e 2 empregados foram junto com ele. E no terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fique aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão então pegou a lenha para o sacrifício, colocou nos ombros de Isaac, pegou uma faca e o fogo e foram os dois andando juntos até o local. E aí o menino falou assim: Pai, mas cadê o carneirinho, né? Cadê o carneiro para o sacrifício? E aí Abraão então responde: Calma, Isaac, fica tranquilo. Deus vai providenciar, Deus vai prover o carneiro, né? Deus vai prover o que a gente precisa. E aí então eles vão até o local e aí Abraão monta lá, né, o holocausto e ele pega Isaac, amarra Isaac, coloca em cima dessa lenha. E aí quando Abraão vai matar Isaac, né, então Abraão escuta uma voz, né, que é um anjo de Deus, falando que não é para ele matar Isaac, né, que Deus já tinha visto o que ele queria ver, né? Ele colocou Abraão à prova e ele já viu a resposta, ele já tinha visto o que ele queria saber, ele já tinha visto o que ele queria saber. E aí, então, a gente pode perceber aqui que a atitude de Abraão foi obedecer. Ele simplesmente pegou e obedeceu. Deus pediu Isaac, ele foi lá e deu Isaac. Se ele pedisse um carro, ele se contextualizando para a época de hoje. Se Deus pedisse um carro para Abraão, ele pegaria o carro e daria o carro. Se ele pedisse uma casa, ele pegaria a casa e daria a casa. Se ele pedisse a mãe, ele pegaria a mãe e daria a mãe. O namorado, pegaria o namorado e daria o namorado. Então, independente do que Deus pedisse, né? Independente do que Deus pediu a Abraão, Abraão foi lá e deu. Abraão foi lá e fez o que Deus pediu, né? Sem contestar. Talvez por dentro ele tenha ficado muito triste, porque era o filho dele, era algo que ele amava, era alguém que ele amava. Mas a atitude dele, independente do estado que ele tenha ficado, a atitude dele nos prova o contrário, né? A atitude dele nos mostra que ele decidiu obedecer à voz de Deus. Deus falou: Abraão, me entrega seu filho. Ele foi lá e fez, sem contestar, sem pensar 2 vezes. Ele simplesmente foi lá e fez. E aí eu gostaria de deixar a pergunta para você, que está aqui me assistindo, né? Se fosse com você, qual seria a sua atitude? Será que você seria como o Abraão, que não pensaria 2 vezes e daria, né, o que você mais ama? Ou você não iria obedecer a Deus, você iria falar assim: "Não, Deus, eu não posso te dar isso porque é algo que eu amo muito, não posso te dar isso". Então é algo que a gente deve pensar, né? Então, sobre a atitude de Abraão, como seria a nossa atitude? Como seria a sua atitude? Se a resposta for: Ai, Thaís, eu não conseguiria dar tal coisa, não conseguiria dar tal coisa se Deus me pedisse, eu não conseguiria oferecer tal pessoa se Deus me pedisse. Então, a gente precisa rever algumas coisas na nossa vida, né? E aí, partindo para o último ponto, para a gente não se estender muito, o último ponto é a consequência. Que aí a gente vai ver lá no final do capítulo
que vai falar o seguinte. Quando Abraão pega a faca para matar Isaac, né? Versículo 11. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino, não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar de seu filho. Então, Abraão, né, ele não negou Isaac a Deus. E aí Deus providenciou, porque na verdade Deus não queria que Abraão entregasse Isaac, mas sim que Abraão entregasse tudo o que ele tinha, que ele confiasse, né, que Abraão tivesse fé em Deus. E aí então Deus fala que não, que ele já tinha visto, né, que Abraão temia a Deus. E aí então, o que Deus faz? Deus vai lá e providencia um carneiro para que Abraão oferecesse o sacrifício a Deus. E aí, Deus fala o seguinte para Abraão, lá no versículo 15 e 16. Mais uma vez o anjo do Senhor, lá do céu, chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Então, essa foi a consequência, né? Como Abraão obedeceu a Deus, ele fez o que Deus mandou. Então, além de Deus providenciar o sacrifício que foi o carneiro, Deus também, né, falou que ele iria fazer com que os descendentes de Abraão fossem tão numerosos como as estrelas do céu e os grãos da areia do mar, ou seja, que seriam incontáveis, né? Que seriam muito grandes, que seriam muito numerosos. Deus já tinha falado que Abraão teria uma grande descendência, mas a partir do momento que Deus põe Abraão à prova e ele agrada a Deus, Deus promete que os descendentes dele seriam, nossa, imensos, e que Deus abençoaria os seus descendentes, ele abençoaria os seus descendentes, né, todas as nações do mundo. E a gente não deve fazer Abraão fez isso quando Abraão ele entregou Isaac sem contestar, ele não pensou na consequência, no que ele iria ganhar, né? E a gente não deve pensar assim também. A gente deve ir lá e fazer e pronto. Embora seja muito difícil. E por que eu quis trazer uma mensagem que falasse um pouco sobre fé, né? Sobre a fé que Abraão teve. Abraão simplesmente confiou em Deus. Ele era o filho dele? Era o filho dele. Era o único filho? Era o único filho. Mas ele confiou em Deus. Ele teve fé, né? Talvez ele não sabia que Deus ia falar assim, não mata o seu filho. Para ele ia matar. E ok, tudo bem. Deus pediu? Ok.
E aí, por que eu quis falar sobre fé, né? Diante do cenário que a gente está vivendo, diante de tudo que está acontecendo, né, em relação ao coronavírus, às vezes fica até chato ficar falando, porque a gente ouve isso, né, na televisão todos os dias, todo mundo falando sobre isso, sobre o coronavírus e tal. Mas é algo importante, né? É um problema que tem que ser resolvido e precisa de cuidados e de cautela. Mas, diante de tudo isso, eu tenho percebido nas pessoas muito medo, sabe? Muito. As pessoas estão apavoradas com o coronavírus. Eu entendo que é algo preocupante, né? É algo muito preocupante. É um problema de saúde, querendo ou não, acaba sendo um problema de saúde pública. Mas, acima de tudo, acima de qualquer coisa, a gente tem que ter fé. A própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não consegue ter fé para confiar em Deus, que Deus vai prover a solução, ou que Deus vai nos proteger, ou que Deus, mesmo diante dos problemas, Ele vai estar com a gente, acho que a gente está indo contra a Bíblia. Porque se a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, então nós não estamos agradando a Deus. Vocês concordam comigo? E aí era isso que eu queria trazer para vocês, né? Um momento de reflexão, para vocês refletirem diante de todo esse problema. Como tem estado a sua fé diante desse problema, diante dessa situação e diante de todas as situações que você passa, né? Na sua casa, com a sua família, no seu emprego, na sua faculdade, na sua escola. Como tem sido a sua fé diante das adversidades da vida? Você tem confiado em Deus, tem tido fé que Ele tem poder suficiente para resolver qualquer problema? E mesmo que talvez não seja, a resposta não seja favorável a você, que você acredita, você confia que Deus vai estar ali com você mesmo diante, né, de um super problema. Por exemplo, se Deus não tivesse barrado Abraão de matar o seu próprio filho e Abraão tivesse matado o filho dele, conforme Deus pediu, você confia, você tem fé, você acredita que Deus estaria com você, mesmo passando por esse problema, mesmo Deus tendo pedido aquilo que você mais ama? Então é algo muito difícil, mas que a gente tem que colocar em prática no nosso dia a dia, né? A Bíblia também fala que se a gente tiver fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, e eu nunca tinha visto um grão de mostarda até então, e aí eu fui num shopping com meu noivo e eu vi, tinha uns temperos, um local que tinha uns temperos assim, né, de comida, e aí tinha grão de mostarda, e aí eu vi, e aí realmente é muito pequenininho. E a Bíblia compara a fé com o tamanho de um grão de mostarda. Então, se a gente tiver fé, o tamanho daquele grão de mostarda, quem nunca viu, procura na internet o tamanho de um grão de mostarda. Eu sei que não é a mesma coisa, mas só para vocês terem uma noção. É bem pequenininho. Então, se a gente tiver um pouquinho só, um pouquinho de fé, a gente vai agradar a Deus, né? E era isso que eu queria falar para vocês confiarem em Deus, mesmo diante, né, de tudo que tem acontecido. O coronavírus é apenas mais um problema que tem acontecido no mundo, né? Que é mais uma doença que surgiu, né? E muitas outras surgirão, muitos outros problemas virão. E o que cabe a nós é confiar em Deus, é ter fé, é orar e
acreditar que tudo vai se resolver. E se não se resolver, e quando eu digo que tudo vai se resolver, é independente do resultado, independente da consequência, né? A consequência de Abraão podia ser boa, podia ser ruim, mas foi boa para ele. A nossa pode ser que não seja tão boa, mas que independente da consequência, né? Que a gente possa ter fé, que a gente possa confiar em Deus, né? É muito fácil a gente falar assim, eu acredito, eu confio muito em Deus, quando a gente não tá passando por um problema. Mas a partir do momento que aquele problema afeta a nossa vida, assim, literalmente, aí a gente começa a ver diferente. Aí a gente começa a falar assim, mas... A gente começa a colocar vários empecilhos. Então, não, né, não fiquem apavorados com isso. É claro, é uma situação de preocupação, muita preocupação, porque é um vírus que se dissemina, né, ele se espalha muito rápido entre as pessoas. Então, o nível de transmissão é muito grande. Mas se a gente confiar em Deus, se a gente fizer a nossa parte, se prevenindo, né? Não adianta, gente, estocar também, assim, fazendo um parênteses, tá? Não adianta estocar álcool em gel, galera. Tem que lavar a mão, né? Tem que higienizar a mão direito. Não é molhar a mão e fazer assim, ó. Tem que ir lá, lavar a mão, tal, direitinho, lavar o antebraço, secar as mãos, passar álcool em gel. Aí você pode passar um álcool em gel. Mas o ideal, né, é que você lave as suas mãos com água e sabão. Só isso, né? Que ao tossir você não tussa na sua mão. Mas isso é meio óbvio, porque você tosse na sua mão, você vai cumprimentar o fulano, você vai segurar um copo, você vai abrir a maçaneta de uma porta, você vai tocar nos objetos, então você vai contaminar as outras coisas e, consequentemente, as outras pessoas. Então isso é meio óbvio. E é isso, a gente tem que se prevenir como a gente pode, como dá, né? E o que a gente não pode fazer, a gente não pode, a gente tem que simplesmente orar, a gente tem que simplesmente confiar em Deus. Então é isso, eu peço que vocês, eu não sei quem vai assistir esse vídeo, mas enfim, eu espero que alcance muitas pessoas e que fale o coração de muitas pessoas. Que vocês possam ter empatia um pelos outros. E o que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Então, que você não estoque comida na sua casa, que você pense no próximo, que vai ter alguém que não vai ter dinheiro para comprar, porque eu não sei se vocês já foram no mercado, mas os alimentos já começaram a subir, o preço dos alimentos começaram a subir. A gente sabe que o valor dos alimentos começaram a subir porque a demanda tá muito grande, né? Todo mundo tá comprando em grande quantidade para estocar em casa. E aí, comprando muito, a oferta tende a cair e o preço tende a se elevar, né? Então, não estoca comida, não tem necessidade disso. Se cada um comprar a quantidade que precisa, não falta para ninguém, né? Vamos pensar no outro, na questão do álcool em gel. O álcool em gel é para ser utilizado mais para pessoas que não estão em casa, que não tem ou que não tem uma torneira com água e sabão, né? Disponível naquele momento para fazer a higienização das mãos. Então, utilizar. Não tem necessidade de estocar álcool em gel em casa, gente. Vocês estão na quarentena, né, para ficar em casa? Não tem necessidade de álcool em gel. Vamos lavar a mão, que tá tudo certo, tá bom? E então vamos pensar no próximo. Não é só pensar na gente, tá bom? E então era isso que eu queria falar para vocês continuarem confiando em Deus, mesmo diante de todos os problemas, né? Pra gente tentar manter a calma. Porque fé é isso, não é manter a calma, mas é confiar e descansar. Não ficar ansioso por um fato que está por vir, né? Então vamos descansar em Deus.
Lógico, vamos fazer a nossa parte? Vamos fazer a nossa parte. Assim como Abraão fez a dele. Foi lá e deu o que Deus queria, certo? Vamos fazer a nossa parte contra o vírus? Vamos fazer a nossa parte contra o vírus. Mas a gente também tem que, né, orar, tem que confiar em Deus, tem que ter fé de que tudo vai se resolver, tá bom? É isso então que eu queria conversar com vocês hoje. E eu espero que Deus tenha falado no coração de vocês, tá bom? Então, um super beijo para vocês. Até próximo sábado. Provavelmente vai ser um outro vídeo. Não sei se seria o que vou fazer, mas provavelmente será um outro vídeo. Até essa situação melhorar. Se Deus quiser, logo, logo vai melhorar e a gente vai poder ter as nossas reuniões novamente. Então, também já deixo o convite, né, em aberto, para se tiver alguém que irá ver esse vídeo e que não faça parte do nosso grupo, né, que não faça parte da nossa igreja, que você está convidado para ir lá, para que juntos a gente possa adorar a Deus, a gente possa, né, ter um momento de comunhão, que a gente possa ser igreja. E ter empatia também faz parte de ser igreja, tá? Então não esquece. Isso não é só uma coisa de cidadania. Ter empatia, pensar um no outro também é ser igreja. Então é isto. Então, abraços. Espero que a gente possa se ver logo, tá bom? Estou com saudade de vocês.